ensaiar? Vamos. Já vê só lá, sobe. Dá um sinal lá. Veja o pessoal sobe vendo lá, chamando. Bom bate-papo. Você escutou? Eu não sei. Aqui tá. Não é essa daí? É. Você fica quietinha aí, né? Não fala Põe nada. óculos, Eu falei, não é? põe óculos, põe óculos. Não, eu tô falando com ela. Ela só fala quando eu abro. Põe óculos, hein? Hã? Põe óculos, hein? O quê? O óculos. É, mas eu não tenho que ir pro mesmo. Ó, achei ele. Achou. Depois de um ano. Ô moço, ó, eu gosto mais pra dirigir de dia. E à noite é o bichinho ruim de se andar. Não, mas esse óculos aqui não é aquele que eu Louco, fiz. Não, rapaz. aquele que eu fiz, ele veio tudo redondo, assim, torto. Ah, esse já é outro já? Ele é esquisito, que é outro. Mas é costume. Hã? Você é acostumado. É. Eu tô acostumando com o meu, mas nossa, mas aquele maior óculos você dirige à Mas noite você é já tem muito bom. problema de enxergar. Ainda À vai noite dá pegar muito um óculos que reflexo. você enxerga torto? Você vê um farol de um carro ali, o negócio tá. Expõe tudo. Só que o dia que eu fico o dia inteiro sem usar óculos, eu Cabeça. chegar à noite fica coçando o olho. Olha lá, chamou, eles estão bem preocupados, né? Precisando de um cabra que fala mais forte. Tá sem moral, Luiz. Então vamos lá. Amém? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz. Paz. Como é que fala? Chegou o assunto. É, chegou o assunto. Deve vir mais assunto lá atrás. Não, Acho que deixa lá. uns quatro assuntos. Deixa lá, porque não quer vir. Desculpa, eu tava mexendo uma vasilha de água. Tava cada um com um copo, cada um lavando gelo. Amém? 2 Pedro, capítulo 2. Tá gravando ali já o áudio? Opa, o Glória vídeo. a Deus. Paz do Senhor. Amém. Paz. Vamos me dar uma bíblia de presente? Dá um pra mim que eu dou pra você. É uma cabeça desgraçada. Fala aí, você que você quer uma bíblia, você. Graças a Deus. Ah, você tá com seu copo, né? Amém? Nossa, tá de frente, meu pescoço Tá tá lá embaixo ainda? A Fernanda tá subindo. É o quê? Primeira Pedro, Segunda Pedro 2. Ai, pra que tanto eu tô em segunda-feira, tô de primeira-feira. 2 Pedro, capítulo 2. Você não tem copo? Matéria que nós vamos estar começando hoje, princípios, fisiologia, né? Vamos estar trabalhando essa matéria hoje. E como eu disse pastor Nathaniel justificou, pastora Meire justificou, a Marinete justificou, ela chegou de viagem hoje, o Luciano está terminando o serviço e a pastora Meire é pastora, então a gente sabe como funciona o dia de pastor, né? Pastor e parteiro não tem diferença nenhuma. Na hora que dá dor de parto tem que sair correndo e ninguém sabe. E cabeça de crente não é diferente de barriga de grávida sem ultrassom, né? Sempre é surpresa. Então, mas Felipe e Elisa não sei, eu acho que o Felipe e Elisa, né, não falaram nada. Desculpa aí. Mas é como eu disse, o curso é muito importante e pela interação, né? Pelo fato de ser um curso dinâmico, um curso que nós temos que estar interagindo o tempo todo, então é muito importante a presença. E eu tirei, como disse lá no áudio, o online, porque
ainda que simultâneo, porque não dá para se entender muito bem, né? Não dá para interagir também e tira um pouco a atenção, tanto de lá quanto daqui, porque a gente fica preocupado com quem está no vídeo e ao mesmo tempo, né, querendo que participe todo mundo. Então nós vamos estar gravando as aulas, como está sendo gravado agora, e quando você tiver um tempo, coloque lá, revisa, né? Lá no vídeo você tem a oportunidade de adiantar, de voltar, né? E procurar fazer isso, que é importante. Cada matéria é importante, cada assunto é importante. Agora nós vamos estar entrando nessa matéria que, como eu disse, crisiologia, e nós vamos estar trabalhando departamentos, né? A importância da pedagogia. Não foi? Vê se solta aqui um dia. Foi. Da pedagogia com relação à igreja. Nós trabalhamos na primeira fase. Eu não orei, né? Já comecei a aula direto. Mas vamos ler aqui então 2 Pedro, depois a gente volta no assunto. Então 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, e sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles segundo a carne, que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer dos deleites cotidianos, novas são eles imáculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de altivez, de adultério, e não cansando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça,
mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando as coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes os últimos estados pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-nos o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lã. Vamos orar? Soberano Deus, Senhor e eterno Pai, aqui estamos nós nessa noite, bendizendo e agradecendo ao Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória. Pai, a Ti eu peço que o Senhor possa tomar no Senhor do alto de nossa cabeça a planta de nossos pés, para que assim todo cansaço físico e mental, tudo aquilo que porventura não provém do Senhor, ou que esteja, Pai, como impedimento ou barreira, quer seja enfermidade, meu Deus, quer seja qual for a doença, seja repreendido pelo Teu santo nome, e que o Senhor possa restaurar no Senhor as forças, a saúde, e que Teu nome seja glorificado, e que Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão, e escrever na tábua do nosso coração cada palavra dita, Senhor, nessa noite, cada vídeo, meu Pai, mencionado, para que assim o Teu nome venha a ser glorificado sempre, e que nós venhamos diminuir, e que o Senhor cresça, Pai, para todo sempre, em Teu santo nome, Jesus. Amém? Graças a Deus. Como disse, nós passamos da fase de trazer a importância do entendimento, da compreensão, e como disse desde o início, a pedagogia, essa preocupação do ensinamento, conhecimento, como disse Oséias, fazendo com que o povo venha deixar de padecer. E só tem uma forma de não padecer, é conhecendo e prosseguindo em conhecer. Porque como disse aqui Paulo nessa carta, não basta somente conhecer e retroceder. Porque aqueles que retrocedem no conhecimento, o estado desse é pior do que antes. E como disse aqui nos versos, deixando bem claro, que melhor fora não conhecer do que conhecer e abandonar o conhecimento. Porque aí o estado passa a ser pior do que antes. Né? Então essa importância, e como disse, pedindo a Deus que venha nos livrar da inconstância, né? Porque as lutas são grandes o tempo todo. Nós somos pessoas que não somos do mundo, mas vivemos no mundo, né? Nós não vivemos o mundo secular, mas nós vivemos no mundo e até, às vezes até no mundo secular. E o que a gente precisa é fazer essa diferença. O que a gente precisa é ter essa diferença na nossa vida. Ouvir tudo, mas se envolver com quase nada ou muito pouco, para que assim a gente não venha a ser envolvido nessa escuridão e treva que o mundo tem. Lembrando sempre que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz para o mundo, né? Porque o que brilha em nós não é uma luz própria, o que brilha em nós é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele só brilha naquele que tem um coração aquebrantado, não naquele que tem um coração altivo, né? Mas naquele que tem um coração aquebrantado. Então, todo o tempo em que nós estamos ali com um aquebrantamento de coração, nós nos colocamos na posição da qual Deus espera, que é de verdadeiros adoradores. E quando nós chegamos na questão que nós estamos hoje vivendo, e na oportunidade que nós estamos tendo, quando eu digo nós, é num todo, né? Estamos tendo, tanto eu quanto vocês, eu de passar aquilo que aprendi e vocês de somar para a gente estar adquirindo cada vez mais conhecimento, né? E tudo isso é muito importante porque
às vezes, como eu já disse aqui, nós achamos e às vezes até agimos naturalmente, como nós falamos na última matéria, que a maturidade é a imaturidade. E às vezes nós agimos tão naturalmente que nós até chegamos a nos tornar imaturos, né? Nos deixando levar por algumas situações. Mas o que nós precisamos o tempo todo, sabedores de que nós não seremos nunca espirituais 24 horas. Não tem como. Nós não temos essa capacidade de ser espiritual a ponto de que nada nos incomode, nada nos toque. Muito pelo contrário, né? Nós somos seres humanos. Só Jesus teve essa capacidade. Porque Jesus teve o poder de tanto ser natural como espiritual. Tanto de viver o teu lado carnal, mas sem nenhum pecado e sobrepondo sempre o lado espiritual dele. Para que aí pudesse prevalecer sobre toda a obra do maligno. E isso, Deus espera de nós o quê? Que nós venhamos ser ali semelhança dele, essa busca constante. E que nós só vamos alcançar através do entendimento, compreensão, conhecimento da palavra de Deus. Né? Porque não basta somente nós sermos leitores da Bíblia. Porque ser leitor da Bíblia é como se nós fôssemos leitor de um gibi, ou leitor de uma videonovela, de uma telenovela, né? Ou coisa parecida. A questão é que aqui tem uma novela, mas é uma novela da vida real, onde o escritor é aquele que teve ali essa tremenda capacidade de escrever os capítulos, não conforme eles foram acontecendo, como se fosse um diário pessoal, mas trazendo ali o futuro, e não um passado ou um presente induzido, mas um futuro do qual ele diz, olha, isso é mister que aconteça, mas eu estou capacitando e preparando cada um, porque em todas as coisas sois mais que vencedores. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante, e quando nós chegamos na compreensão de que nós não escolhemos, nós fomos escolhidos, nós vamos entender que não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que você se inscreveu num curso desse, não é por acaso que não foi por curiosidade, ou ainda que tenha sido no princípio, Deus ele vai te tocando, ele vai te tomando de tal forma, te envolvendo e despertando cada vez mais o interesse de saber que o objetivo de Deus ele só se completa a partir do momento que nós nos propomos a fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele é conhecer ele cada dia mais, né? Isso tudo é muito importante. Porque como disse, o semeador ele sai a semear e os discípulos ali perguntam, mas o que quer dizer isso? Então isso não é um privilégio nosso de não conseguir entender ou compreender tudo. Até mesmo aqueles que tiveram o melhor professor, quanto mais um meia boca como eu, né? E aqueles que tiveram o melhor professor, eles tiveram uma dificuldade. Imagino vocês, né? Então, não tem esse problema. Então a questão é, a partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor e buscamos cada dia mais capacitação dele para entender que ele nos chamou e está nos preparando não somente como salvos, mas como soldados, porque existe uma diferença grande entre você ser chamado para a salvação e entre você ser resgatadores de vida, entre você ser aquele soldado, linha de frente, né, num pelotão e num exército que não existe bucha de canhão, né? Bucha de canhão é aquilo que é levado no mundo secular. Aqueles soldados menos preparados são os que são colocados à frente da batalha primeiro para ver o desenvolver do inimigo, né? E com Deus é diferente. Com Deus ele não envia bucha de canhão, muito pelo contrário. Ele é aquele general que vai estar sempre à frente da batalha e nós vamos ter ele como cobertura. Então isso é importante. A gente entender isso, a gente buscar essa capacitação, a gente vencer essa inconstância, esse cansaço físico, essa luta da nossa carne contra o espírito, né? E cada dia mais buscar em espírito para que a gente venha estar aí fortalecido no conhecimento. É muito importante. A sabedoria não humana, mas aquela sabedoria vinda de Deus, onde ele vem trazendo a capacitação para que a gente possa trabalhar, né? Haja visto que nós estamos aqui em departamentos desde o infantil, desde das crianças, né? Desde o maternal até o departamento aí de senhoras. Isso é importante, né? O altar, e isso é importante. Por quê? Porque, como nós dizíamos aqui antes da aula, às vezes a gente vê falar de uma vigília, era tão gostoso quando a gente ia para uma vigília, era tão gostoso até quando a gente ia para um culto, e ia naquela expectativa, daquela alegria que terminou o culto, como será o culto do dia seguinte, como será o outro culto, isso tudo tinha, né? E é tudo coisa que a gente precisa despertar em nós, porque
é da mesma forma a gente achar que Deus não opera nos dias de hoje. Peraí, como Deus não opera nos dias de hoje? Se Ele é o mesmo Deus, né? Não adianta a gente querer esperar quando o próprio Paulo, ele vem aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1, né? Ele vai aos Gálatas, ele declara aos Gálatas que se ele mesmo, ou um outro, ou até mesmo um anjo que descer do céu, trouxer um outro evangelho que não seja esse, que ele venha ser anátema, né? Da mesma forma que ele vem declarando aqui, essa carta de Pedro, que Pedro entende esse mistério, e Pedro aqui vem declarando que nós não podemos nos permitir ser levado aí por falsos profetas, falsos mestres, mas nós temos essa obrigação e esse compromisso com Deus, de permanecer firme, enraizado na rocha que é Jesus. Então tudo isso nós só conseguimos a partir do momento que nós passamos a entender o que é igreja, principalmente nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo num tempo tão moderno que o Cristo de hoje, desse povo, já não é mais aquele Cristo de um cabelo comprido, de rosto, aquele Cristo dito, declarado ali em Isaías 53, que dele não havia formosura alguma, nada que desejássemos, porque era um homem experimentado nos trabalhos, né? Então aquela pessoa que estava ali com aquele aspecto de luta, de cansado, então olhando para ele, nada desejava. Mas a questão é que o menos desejado é o que mais tinha a oferecer. Então essa é a diferença, e essa é a importância de nós cada dia mais buscarmos essa compreensão. Porque não vivemos hoje, e não é de se espantar hoje, querer pintar um Cristo hoje popstar, como a gente vê, né? Colocar um Cristo lá hoje, não aquele que a gente conheceu, de olho azul, que eu não sei como podia acontecer aquilo, de um olho azul, de um cabelo, uma pelezinha de bebê que acabou de nascer, né? E conservada, ou ali banhada em leite de cabra, ou óleo Johnson o tempo todo, né? De mãe que Maria, que teve aquela preocupação de comer uma alimentação, de ter uma alimentação boa, comer fruta, não beber Coca-Cola, né? Para que a criança não nascesse com quando tivesse rosto. Então Maria, ela se cuidou muito bem para nascer um filho, né? Então não é por aí não. Então a gente sabe que está tudo muito errado. O que a gente precisa é voltar para a verdade. Porque aquele Cristo que criaram é aquele Cristo lindo, inclusive é o Cristo que eu tive um encontro com ele quando eu me converti. Mas por quê? É o Cristo que me mostraram. Quando eu era criança eu via esse, porque minha mãe tinha um quadrão. É o assim. Cristo que nos apresentaram, Aí que nós tinha, vimos. Mas hoje, olhando para o Cristo da tão Bíblia, bonito ele. a gente sabe que não é Quer bem dizer, assim. ele né? Não tem. Porque a beleza tinha quem? Quem era o bonito? Era Jesus, que era o lindo? Não, Era Satanás. Era o mais Porque a Bíblia lindo. diz que não tinha ninguém mais lindo que ele, né? Talvez ele disputasse, como o próprio Deus disse, talvez ele disputasse aí com Saul. Porque ele dizia que Saul, do ombro para cima, não tinha Pastor, ninguém eu não mais lindo que ele. esqueço de uma visão que Deus me deu no início do ministério. Eu passei a noite inteira vendo um homem com violão dentro do meu quarto, indo pra lá e pra cá, no pé da minha cama. Mas eu nunca vi um homem tão lindo daquele jeito. É igual vocês estão falando, tinha um olho azul, tinha aquele cabelo assim, uma coisa... Aí eu fui falar o sonho do pastor. Cuidado, que esse não homem dava minha bonito. sogra. Aí eu falei, então não era anjo Só bom. dentro que eu não dava minha sogra. Porque ousadia, Não, né, de um mas- homem mais lindo Mas que Satanás, muda quando na ele nossa quer casa. roubar o talento que Deus nos deu, ele vem ele perfeito. vem. Você não tem noção. Foi a noite inteirinha vendo. Esse homem tocando esse violão no pé da minha cama. Ia pra lá, ia pra cá. Eu falei, meu Deus, o que é isso que tá mostrando? Aí eu, anjo não era, porque não tem... Insistia demais. Aí quando eu falei pro senhor, eu lembro que o senhor falou pra ter cuidado, porque o inimigo ele tenta roubar aquilo que Deus nos deu. Então não é tudo que a gente sonha e vê que é anjo. Nem Às vezes tudo não é vem de anjo de Deus, luz. né? Às vezes é anjo que vem pra... E tudo isso é muito E importante. só vem bonito. E tudo isso a gente só conquista através do quê? Através do discernimento, do conhecimento, né? Então você tem que cada dia mais se aprofundar, cada dia mais buscar, cada dia mais se Eu não tinha preocupar discernimento, em se sabe? fortalecer o espírito, né? Fortalecer o espírito. Porque não é vergonhoso a gente dizer, olha, eu estou só bagaço, estou cansado, estou não sei o quê. Ai, eu estou... Não é vergonhoso isso. O vergonhoso é a gente distanciar, afastar, negar, como Pedro disse aqui. O melhor seria amarrar, o melhor seria não ter conhecido do que conhecer e retroceder. Porque Deus, ele, assim como eu, assim como você, conhece uma pessoa e coloca uma expectativa. Porque o que é a frustração? A frustração, a decepção
é nada mais, nada menos que a expectativa que a gente coloca em outro. E quer dizer, na verdade, quem provoca a decepção somos nós mesmos. Porque eu não posso olhar para uma pessoa e colocar minha expectativa nela. Não. Eu tenho que procurar viver uma realidade, buscar e saber que nós somos sujeitos. Pastor, o que ele quer dizer quando ele fala assim, ó, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, o aquilo que nós espojador da saímos. lama? Como que a gente poderia explicar isso? Se caso uma pessoa chega pra gente e pergunta, o que significa esse versículo? É conhecer a Cristo, saber que nós somos o templo do Espírito Santo e saber que a gente tem essa responsabilidade de cuidar daquilo que não é nosso, porque é o nosso coração, é um templo do Espírito Santo. E depois a gente permitir que nosso coração seja todo cheio novamente. É o chamado casa varrida e adornada. Né? Você está ali, houve uma diferença externa, mas interno está contaminado. É o que Noé disse para Deus, eu já betumei, já está pronta a arca. Ele disse, não está pronta ainda. Toma aqui, falta betumar. Mas ele deixa bem claro, por dentro e por fora. Então toda transformação, ela não começa com filtro. Ela começa por dentro, né? Começa com a asepsia. Ela começa com aquela limpeza, né? Começa com aquela limpeza. Então quando diz o cão voltou para o vômito, quer dizer, tudo aquilo que nós negamos, tudo aquilo que nós pregamos contra, porque hoje temos conhecimento, a gente voltar a fazer tudo aquilo de novo. Então quer dizer, vomitamos tudo aquilo, agora estamos comendo o próprio vômito. E o voltar para o lamaçal é a vida que a gente tinha. Aquela vida podre que a gente tinha, que para nós era tudo normal, tudo natural. Né? Mas a gente sabe que aquele normal, aquele natural, não ia permitir que nós entrássemos no reino de Deus. Então é aquele negócio das pessoas, e quando ele vem falando essa questão da porca, do voltar para o lamaçal, e despojador, e o cão, o próprio vômito, de repente você ouvir aquela frase, ué, não é você que pregava? Porque o próprio Satanás vai usar isso depois. Porque é assim que ele faz. Primeiro ele te joga, depois ele te acusa. Porque é assim. Porque aqueles mesmos que te cobravam, você tem que estar todo dia na igreja, quando você desviar, são os mesmos que vão falar para você, mas você não pregava, você não é o que cantava, não é o que louvava, não é o que dizia que tudo isso era errado, né? Então é assim. É o que uma pessoa me disse esse dia. Falei, não quero saber de igreja, porque a pessoa que pregava para mim hoje está fazendo pior que eu. Eu falei, mas ela estava pregando quem? Ela mesma ou pregando a Cristo? Porque se ela estivesse pregando a Cristo, você ia saber que você tinha um motivo maior de ir para a igreja agora. Por quê? Para buscar a salvação por aquela vida como ele tentou salvar a sua. Então, é essa a questão. Né? Então, o maior problema hoje é exatamente esse. É como disse no início, tudo isso que nós estamos buscando, nós entendemos o que é essa filosofia. Filosofia é a nossa forma natural de viver, né? O entendimento natural do homem, né? A compreensão natural. Porque a gente tem uma lógica para tudo. Já reparou isso? A gente tem uma lógica para tudo. Tudo você vai explicar. Tudo para você tem explicação. Mas a questão é, quem explica a Deus? Né? Porque quem é que explicar um Deus que sacrifica o seu próprio filho? Quem é que vai negar um Deus que perdoa tanto pecado e apaga a transgressão? Quem é que vai explicar isso? Mas isso tudo não é prerrogativa para a gente continuar no pecado. Pelo contrário. Não, Deus perdoa, Deus me ama. Não é assim que o mundo quer que você entenda? Não é assim que o mundo quer entender? Não, eu tenho Deus. Não é essa frase que a gente ouve muito? Não precisa ir para a igreja, eu tenho Deus. Não, você não tem Deus, porque Deus não é de ninguém. É nós que somos dele, é diferente. A gente achar que Deus é nosso, não é o Deus, eu ia falar do Valdomiro, o Valdomiro nem está aqui. Mas não é o Deus do... Ele se esforça, né? até para cantar ele se esforça. É o nosso Deus. É esse Deus que ele veio para todos. Ele veio tanto para o ímpio como para aquele que está buscando aí uma santidade, que é perfeição nunca. Porque ser santo não é ser perfeito. Essa é a questão que a gente também tem que saber separar. Ser santo significa aquele que tem a compreensão da vida pecaminosa que leva e está buscando o que é certo. Mas não a que ter compreensão da vida, eu sou assim mesmo, isso é natural. Não vou chamar para ser natural. Você foi chamado para ser espiritual. Né? É o que Paulo, ele deixa bem claro, nós não podemos esquecer nunca que nós somos cidadãos do céu. Né? Então a gente, por ser cidadão do céu, as coisas do mundo não é para que venham servir de embaraço para nós, mas que venham servir muitas vezes até de alerta para a nossa vida. Né? Porque quando você ouve falar
daquele golpe do bilhete premiado. Já ouviu falar isso? O golpe do bilhete premiado da loteria é uma coisa que meu pai contava. É uma coisa que eu vi. É uma coisa que eu já contei. E é a mesma coisa que Satanás faz. E é o mesmo golpe que as pessoas caem hoje. É o mesmo golpe. Então essa é a diferença. O que a gente precisa entender? Que Satanás ele nunca muda de estratégia. Ele muda de pessoas. Ele vai mudar de pessoa. Ele vai insistir com você. Viu que não pegou, ele vai insistir com ele. Viu que não deu, vai para ele não perde tempo. Né? Ele vai ali, ele solta o cavalo de um lado, solta do outro. Agora quem vai fazer a ruaça somos nós. Então é nisso que nós temos que estar certos. Ele usa até nossos bichinhos de estimação. Usa tudo, Todo ele mundo. usa quem der lugar, usa quem dá brecha e ele vai usar, às vezes ele usa nós se vai permitir, vai dar lugar. Então nós vamos estar trabalhando nessa questão, né? Nessa matéria que é a eclesiologia, que significa igreja, significa comunidade, comunhão, né? E a formação, como que a igreja ela é formada, porque não é 4 paredes. É outro assunto também que é importante, que muitas pessoas dizem, Deus ele não habita em templo feito por monte de homens, é bonito isso, está na Bíblia. Mas o que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que ele não habita entre 4 paredes, ele habita no teu coração. Mas a partir do momento que ele habita no teu coração, ele te traz o entendimento da necessidade da comunhão, do estar junto, do estar unido com propósito. Deus ele não diz, eu vou te abençoar e, olha, seja um paladino, caminhe sozinho, né? Alguém sabe o que significa para o sentido da palavra paladino? Viajante que tem Hã? Viajado que É, um guerreiro solitário, aquele que, o cavalo marinho, crente. Não precisa de ninguém para nada, ele reproduz sozinho, ele, né? Não chamado cavalo marinho. E ao mesmo tempo o peixe beta. Ele reproduz muito, mas não consegue conviver com ninguém, nem com nada. Então, isso é complicado. O peixe beta, você vê que o peixe beta ele é muito bonito, né? Mas põe ele com outro peixe, você vê. Nem com os dele ele consegue viver. Ele se mata. Então o bicho ele é tão interessante que todos os peixes precisam de ar para ver, ele nem precisa de nada. Ele é autossuficiente. Se jogar ele dentro d'água lá, ele vive sozinho. Não precisa fazer ar, não precisa fazer nada. Ele vai viver lá. Né? Ele vai viver. Então é assim. verdade mesmo. Hã? Porco é verdade. Eu tive É assim. esses peixinhos. O peixe Uma beta vez eu comprei 2 pro Júnior quando ele pequenininho e vou levar 2. A moça não me avisou. põe Um junto. comeu o outro. Né? Matou o mais forte. Aí eu comprei mais um, botei no aquário separado, coloquei um do lado do outro. Porque é mais briguento, ele ficava E aí é o batendo no tempo todo vidro. até morrer. Porque o outro não podia estar do lado dele, o aquário tinha que estar no outro lugar. No outro lado. E é assim que funciona. Então essa é a diferença. Então Deus ele vem e traz. E por que ele nos simboliza como ovelha? Porque a ovelha não consegue viver sozinha. A ovelha ela tem que estar junto, ela tem que estar agrupada. Né? E ao mesmo tempo que ela tem que estar junto, ela não é aquele animal que enfia a cara na comida e fica. Ele é aquele animal que come e ergue a cabeça. Come e ergue a cabeça. Por quê? Ele ergue a cabeça não porque ele está com medo, ele quer saber onde está o pastor. É diferente. Então isso é importante. Então quando a gente fala de eclesiologia, principalmente o tempo que nós estamos vivendo hoje, é aquele tempo. Vamos aqui. Né? Então vamos ler junto. Olha, cadê? Não abriu mais? Vamos ler junto aqui o que é eclesiologia. Vamos ler junto? Eclesiologia, do grego. Eclésia Eclésia, Logos é o ramo É o da ramo teologia da cristã teologia que cristã trata da doutrina da igreja. Origem, características, marcas, funções, organização, forma de governo, disciplina, confessionalidade. Até aqui, confessionalidade, ecumenismo com outras igrejas, mudanças temporais e relacionamento com o mundo. Tá? O relacionamento com o mundo significa se envolver com o mundo, mas saber, né, resgatar do mundo. Então, quando a gente vê que igreja não é simplesmente igreja, né? Então, tem toda essa questão, as características dela, as marcas, função, organização, forma, governo. Então, vai muito mais além do que a gente, sabe aquele negócio? Se eu fosse o pastor, se fosse eu. Essa frase é muito interessante, mas quando é ele, o que acontece? Nada. Geralmente, as pessoas que dizem assim, quando ela põe para fazer, ela não faz nada. Por quê? Porque ela descobre que não é simplesmente se fosse. A questão é ser. Então essa é a diferença. Então a igreja, ela volta. Então tudo isso é muito importante, por quê?
A questão que nós também não adianta, o que a gente tem que fazer, quando a gente resgata as pessoas do mundo, levando para a missiologia agora, porque a igreja sem missão não é igreja, então o que a gente, a questão não é você levar, buscar a pessoa do mundo e já jogar a igreja como ela é, não. É aquela questão, não, porque você vai, a hora que você aceitar Jesus, tudo na tua vida vai mudar, né? Não, Deus vai moldar você a enxergar a realidade do mundo e a conviver com Cristo. Saber o verdadeiro propósito da vida com Deus. Não é simplesmente dormir pobre e acordar rico. Não é nada disso, né? Porque tem pessoas que acham que ser cristão é você dormir pobre e acordar rico. Na verdade, a partir do momento que você se torna um cristão, você passa a ser milionário. Porque tudo te pertence. Mas nem tudo te convém. Então você tem que saber fazer ali fazer ali como é que é? Qual que é a palavra que se usa mesmo? Uma seleção, né? Para saber o que é que te alimenta. Porque a maioria das coisas que nós desejamos, ela não alimenta, ela mata. Porque as coisas que tem no mundo para nós são veneno. Se a gente não comer. Seria como se fosse... Quem já viu um baiacu aqui? É lindo aquele peixe. O peixe é bonito ali dentro da água. Mas quando você põe a mão nele, ele ainda fica bonito, porque ele incha também, né? Vira uma bexiga. Mas vai comer. Se come, mas só que não é de qualquer maneira, né? Ele tem um pedaço dele que você come, o outro é venenoso. Então tem toda essa questão. Então o que a gente tem que saber, que a mesma coisa é a Bíblia, não é diferente não. Não é tudo que tem da palavra aqui que você vai comer de qualquer maneira, porque pode tornar veneno para a tua vida. Você pode morrer com coisas que está escrito aqui dentro, se você não tiver uma preparação, uma capacitação para realmente adquirir a sabedoria. Não é adquirir conhecimento, mas é sabedoria. E o que a gente precisa entender é isso, né? Que quando ele vem falando a respeito do conhecer e prosseguir em conhecer, ou quando Paulo ele vai dizendo, crescer na graça e no conhecimento, ele está dizendo assim, olha, conhecimento, ele só vai ser importante na nossa vida a partir do momento que nós entendemos que ele vem da sabedoria, não da inteligência, né? Porque quantas pessoas que você conhece inteligentes que são burras, né? Como é que pode uma pessoa ser inteligente e burra, pastor? Tem muita. Tem muitas pessoas de diploma de tudo quanto é faculdade que tem e é mal educada, é uma pessoa sem caráter, né? Quantas pessoas já não ouviu falar, ou a gente até já conheceu, né? Que é dessa forma. É por isso que eu sempre digo em todo curso que nós fazemos, não queira fazer um curso querendo ser sabido, não. Busca a sabedoria. Porque sabido é aquele que acha que é melhor que todo mundo. O sábio não. O sábio ele aprende com cada um. Ele aprende com uma criança, ele aprende com um adulto, ele aprende com um velho, ele aprende com a formiga, ele aprende todo o tempo. Então isso é importante para nós. Saber que tudo que acontece ao nosso redor e até mesmo ao derredor é ensinamento. Aí sim nós vamos estar prontos e preparados para vencer as armadilhas de Satanás, né? Porque como diz aqui, olha, a função e cada função. E quando se trata de ecumenismo, o que significa a palavra ecumenismo? Essa comunhão, essa união, essa junção, né? Aí Satanás vem e traz o quê? Não prego religião, eu prego amor. Então é independente de eu estar na igreja cristã hoje, de eu estar no terreiro de candomblé amanhã, de eu estar na igreja católica depois, de eu estar... Deus é o mesmo, né? Esse é o entendimento do inteligente. Deus é o mesmo, né? Mas será que é isso? Deus é o mesmo? Deus é o mesmo até eu conhecer de verdade. Porque como foi declarado, quem lembra lá, Mateus capítulo 16, é a partir do verso 16, vamos ler? Cuidado. Você ainda não é? Não estou, só estou gasto. Fermento dos fariseus. Mas o problema meu não é nem idade, nem a velhice, é a conta bancária. Mateus? 16. A partir do 13, melhor. Vamos lá, nós já lemos aqui bastante vezes. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem?
Responderam eles, uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Quer dizer, qualquer um, não precisa, é só saber que é o Cristo que veio, quem for, o que for melhor para mim é Ele. Não é assim que funciona? Já não é assim que está o mundo aí? O que for melhor para mim, eu preciso buscar um lugar que eu me adeque, que venha se adequar a mim, que venha me fazer sentir confortável, né? Então hoje nós estamos vivendo uma época, um tempo de religiosidade dessa forma, né? Dessa forma, eu preciso buscar, como a Bíblia, a gente fala da questão da linguística, né? Ela vem falando ali da questão de qual que é a palavra que se usa mesmo. Eu sou cheio de, eu estou tomando estamina, gente. Estamina não, hoje tomei loratadina. Loratadina. Né? Então, mas ele vem buscando ali aquela frase, o tempo. Por exemplo, cada cidade, né? Quem aqui, você é da onde? Campinas? São Paulo. Não, mas vai de São Paulo. Aquela também São Paulo. Essa menina Bahia, você? Campinas, você quer? Campinas, você? Campinas também. Você? Bahia. A Fernanda é de Campinas e o Edivaldo de Minas. Nova York. Então, muitas falas aqui, muito, né? Eu também sou de São Paulo. Me enganou. Esse cara é de Minas. Eu sou de São Paulo. Por isso que eu vejo que ele é meio surdo, de vez em quando ele fala uns trem meio enrolado. Sei não, hein? Então você vê. Então cada região tem uma forma de falar e a mesma frase, a mesma coisa, né? No mesmo sentido. Mas só que nós hoje chegamos num tempo em que a Bíblia ela está ficando tão simples que ela está cada vez mais complicada, não é? Porque ela vem trazendo para a linguagem de hoje, para uma linguagem tão moderna, mas qual que é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é chegar numa fase, num momento, onde ela venha se adequar àquilo que eu penso. Onde a Bíblia venha falar aquilo que eu acho, aquilo que é importante para mim. O que é importante para mim? O que você acha que seria importante para você? Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, não é? É assim. Não é importante para você aquilo que você precisa. Tem muita coisa que a gente precisa que para nós não tem importância. Mas o que a gente quer é muito importante, né? E assim funciona. Obrigada. Então essa luta constante nossa, porque a nossa carne leva para nós, para aquilo que nós queremos. Uma igreja que venha se adequar a nós, né? Que venha ser ecumênica, que venha ter essa comunhão, essa união, que afinal de contas Deus é amor, não é? Deus é amor. Vamos ver um pouquinho desse Deus é amor lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Kelly. O 2. Êxodo 33, versículo 1. 2. Não, pode ir do 1 e 2. Pode ir até o. Lê 2 versículos, 2 versículos. Vai lá. Êxodo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus e os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Vamos até aí. Para que eu não te consuma. Esse Deus de amor é o Deus que está dizendo: olha, vai, some daqui. E depressa. Não fica vacilando não, fica pensando não, sai fora. Vocês vão, eu prometi, eu vou cumprir. Mas só que tem uma coisa, eu não vou não. Porque se eu for, né? Se eu for, vocês não vão gostar não.
Então ele vem e deixa isso bem claro. Quando a gente chega em número 16, que a gente vê aí o amor de Deus de uma maneira tão especial. Vamos lá? A partir do verso de número a partir do verso de número 18. Número 16, a partir do 18. Tomarás, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e a Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. Falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais todos os seus pecados. 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, e seus filhos e seus pequeninos. E então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, és vivo, descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornarão santos. Os incensários daqueles que pecarem contra as suas almas, deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto
os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Pronto, até aí. Serão por sinal. Então, quando você começa a ver esse Deus, amor, da forma que as pessoas querem colocar, se não for a graça e a misericórdia de Jesus, o clamor de Jesus pela nossa vida, essa intercessão, muito importante, né? Esse mediador entre os homens e Deus, se não for ele, nós não vamos alcançar. Porque quem somos nós para chegar até a Deus? Por muito menos ele queimou uma cidade inteira. Hã? Por muito menos ele queimou uma cidade inteira. Com a rebeldia. Agora, rebeldia, às vezes nós achamos que ser rebelde é sair de igreja, é falar mal de pastor. Não, rebeldia é se voltar contra a obra de Deus, o próprio Deus, né? Porque quando você se levanta contra um propósito de Deus, você está se levantando contra ele mesmo. É o que o próprio Samuel declara. Eu nunca tá aqui, todo mundo aqui, né? Quando Samuel ele se indigna, ainda ali no capítulo número 8, 1 Samuel, vamos lá? Então a igreja, desde o princípio, essa luta para formar a importância, Deus preparando o caminho, né? Vamos dizer assim, pastor, não, pastor, quem preparou o caminho lá foi, Isaías disse que quem ia preparar o caminho era João Batista, né? O profeta, 1 Samuel, que ia preparar o caminho. 1 Samuel, capítulo 8. partir 1. Pode ser. 1 Samuel 8:1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes inclinaram a avareza e aceitaram suborno, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. 1 Samuel 8:5 e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas parece mal aos olhos de Samuel quando disseram: dar-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes de mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia o rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomarás vossas filhas para permunistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos elivais, e o dará aos seus servos. Pega, tô passando onde tá. 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados
e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então aquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disse: não mais haverá sobre nós um rei. 20. Para que nos também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso reino julgue e saia adiante de nós e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Pronto, até aí. Então o que a gente vê? Samuel ali preparando, Samuel era um professor de profeta, que ele tinha uma escola de profeta, que ele preparava, né? Samuel foi o único dentro da Bíblia que acumulou cargos, ofício. Ele era profeta, ele era juiz, então ele, ou era profeta, ou era juiz, ou era rei. Samuel só não foi rei, né? Mas ele teve todas aquelas funções. Ele agiu como um pastor no meio daquele povo todo, arrebanhando um povo, trabalhando um povo para que fossem formados verdadeiros adoradores de Deus. Então essa é a diferença. E quando Samuel chega no capítulo 12 ainda, no verso 3, cara, Samuel 12, versículo 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele descobri os meus olhos e vou-los restituirei. pronto. Então ele vem e já declara, ele fala: o que eu tirei de vocês? Né? Então essa grande confusão. Então na mente do povo essa obstinação, né? Em todo o tempo um povo obstinado. Então desde o princípio Satanás lutando para que a igreja não fosse formada, para que não houvesse a comunhão, para que as pessoas não viessem firmar numa rocha, edificar por causa de uma rocha, né? Então quando a gente olha e vê que o propósito do povo era ser igual, e não ser diferente, fazer a diferença, mas ser igual, né? O que nós estamos vendo hoje? Onde que vamos colocar, eu não gosto dessa palavra, mas vamos colocar a igreja hoje está querendo se transformar. Que na verdade não é a igreja que transforma, é o povo que transforma. Porque a igreja continua a mesma. A igreja não sai do propósito dela. O propósito da igreja foi aquela pedra de esquina, aquela pedra angular que diz ali Efésios, que ela veio ali com o propósito de ser a base, né? Para que a estrutura fosse formada e para que verdadeiramente tivesse crescimento, né? Aquela casa firmada no alicerce, não fora dele. Então tudo isso é importante, a gente entender que quando se fica nas medidas na base que Deus deu, tem vitória. Mas quando a gente começa a achar que fulano faz assim, a gente tinha que fazer, o outro faz, então Deus chamou cada um com um propósito, né? Deus uniu a Kelly e o Diego, mas o Diego tem uma forma Deus tem um particular com o Diego, na adoração, na devoção, e tem um particular com a Kelly. Então os dois não são igual, vão ficar a mesma, não ia dar certo também. Não dá certo assim, não funciona assim, né? Então é essa questão da gente saber o quê? Saber das limitações, né? Não conveniência, mas limitação de cada um para trazer crescimento. Quando nós falamos lá atrás da filosofia, o pensamento do homem, o trabalhar do homem, a maneira do homem achar que tem que ser, tudo isso é liberto a partir do momento que você tem o conhecimento. Antes do conhecimento, você acha que tem que ser conforme você desenhou. O script é teu, né? É você que vai escrever conforme a história vai. É você que vai ditar as regras. Você vai declarar, como nós ouvimos hoje. Minha fé, minhas regras. Nunca. A fé é tua, mas as regras sempre vão ser de Cristo, né? E não adianta nem a gente chegar hoje nesse pensamento. Meu corpo, minhas regras. Sua regra acabou.
Quando o corpo deixou de ser seu, a partir do momento que você entregou tua vida para Cristo, agora as regras é dele. Porque quando for sua, vai cair, como se diz, vai cair tudo por terra, aquilo que ele já havia construído. Aquela base feita por Cristo para que você chegasse e alcançasse o propósito, ela vai cair, vai ser ruína. Ela vai cair, vai desmoronar e Deus não vai varrer e jogar fora, vai começar de novo. E esse é um processo dolorido. É um começar de novo. 2 Timóteo capítulo 20 e 21. Betinho. Vamos aleatório para poder. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo? 1 Timóteo capítulo 20? Não, Deixa eu ver. é o segundo. Não tem, né? Só vai até o 4. É a primeira. Não é Segunda capítulo, é Timóteo. versículo, filho. Então, mas qual que é o capítulo? Capítulo 1, versículo 20. Também não tem. Não tem? Vai até o 18. Não acredito, então vamos pro primeiro. Eu já ia falando. Tem. Nós no primeiro. Segunda Timóteo 1. 2 Timóteo não tem capítulo 20. Não, 1, né? Então. Calma, ele tá procurando aí. Vamos dar o desconto aí, vamos lá. Vê aí o 1, 20 e 21. Não tem 21, só o 20. Não tem também? Só o 20. No 20. Vamos lá. Capítulo 2, 21. Vamos lá então, vamos ver se tem. 20 e 21. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Tem? Capítulo 2, verso 20 e 21? Tem. Não tem, Diego? Não, o Diego agora achou a brecha e quer discordar. Desculpa, é 1 Timóteo. Capítulo 2, verso 20 e 21. Segunda Timóteo. Não 1 tem também, Timóteo. pastor. Eu tô Não, falando o primeiro não tem. do primeiro não Agora tem. o segundo tem. Dois Eu acho que é até o Gente, segunda. tá aberto aqui, ó. 1 Timóteo. É segunda, É segunda. segunda. Tá aberto aqui, ó. Segunda Eu acho que é o óculos. É, pastor. Segunda Eu Timóteo, acho que é a capítulo idade. 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. 21. 20 e 20 21. e 21. Pode ler? Pode. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Então, esse grande trabalhar de Deus, essa preparação, né? Essa purificação, para que possa aí mudar toda a história. Mas vamos aqui, o conceito de eclesiologia. No estudo de eclesiologia deve ser visto em especial certos conceitos específicos. Talvez o conceito mais importante a ser estudado é o conceito de quê? Reino de Deus. E o reino de Deus, a igreja autêntica existe como concretização do reinado de Deus. E não pode existir desvinculada desse reino. Né? E o reino de Cristo é o quê? Uma porta estreita. Não tem outra. Não adianta nós acharmos que o reino de Deus é aquele que diz, entre e fica à vontade. Não é isso que ele declara. Ele declara, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, que eu vou fazer o quê? Vos aliviarei. Né? Então essa grande diferença. Deus ele não vem dizer para você, ó, vem como está, mas vem para ser transformado. Não é vem que ele está e queira transformar. Né? E a maior dificuldade hoje é justamente isso. A gente entra na igreja e a gente quer adequar a igreja conforme o nosso entendimento. Né? E você já reparou uma coisa mais interessante ainda? Todas as Certo pessoas... é você adequar a sua casa, né? Conforme a igreja, quando a gente, desculpa atrapalhar. Não Porque conforme nós nos tornamos cristãs, que nem eu há 5 anos atrás, quando aceitei Jesus, até hoje meu filho me critica, porque eu começo a mudar a minha casa. E esse é o Porque eu propósito. quero trazer o mais próximo do que eu estou vivendo agora, que é Exatamente. o que a igreja vive, né? Então,
Porque se eu viver uma coisa aqui, outra coisa lá, não diz uma coisa Vai com ter outra. aquela discrepância, né? Aquela, vou pregar até bonito, mas vou ver uma vida Até feia. mesmo pra ele vai ficar feio. Fica porque feio, Ele vai, testemunho. todo mundo vai falar, nossa, a irmã Betinha é tão boazinha lá fora. Aí ele vai falar, mas você é um demônio aqui em casa. Aqui Hein? dentro. É verdade, É, isso mas que é claro acontece. isso. Qual a diferença? Né? Aí nós vamos viver sempre aquele pensamento e a realidade de alguns. Eu prego muito bem à vontade se não tiver ninguém da minha casa ouvindo. Por que será? Né? Então isso é um negócio delicado, não é? E uma pessoa ter coragem de abrir a boca e falar isso é uma coisa doída, né? No caso, eu tenho Eu não vergonha gosto. de pregar com qualquer um. Eu não gosto de pregar com meus familiares próximos. Por quê? Então a gente tem que saber que os familiares é aquele que sempre vai te cobrar, vai te acusar, vai te apontar. Mas qual a posição que você tem? Né? Você tem aqui uma posição, uma outra lá. Agora, se você tem uma posição equilibrada, aí, né? Aí já é diferente. Será que a Nala que ela tinha desse jeito? Ela mesma. É. Fez barulho bastante Pareceu que alguém tava abrindo o portão. É, fez barulho no portão. Mas não foi. Eu Será acho que aquele vizinho tá entrando lá? Não, é o vizinho da frente. É É, ó, aquele lá? Tá entrando, né? Ah, acho que ela tá É vendo. da lá. frente Do ali. carro ali. é. Então a gente tem que ter esse entendimento, que vaso de barro para honra e desonra. Então isso aí vai ter dentro da igreja. A igreja ela é aberta para todo tipo de peixe. A rede é jogada, você vai pegar toda espécie de peixe. Mas a questão é, essa missão. E o reino de Deus ele é importante para o estudo da eclesiologia, que é o chamado missão. É essencial para a aplicação do reino. João, né, no capítulo 6, 22, encontramos um diálogo entre Jesus e a multidão que o seguia. E nessa passagem Jesus confronta as motivações daqueles que buscam e continuam confrontando até nos dias de hoje. O que está escrito aqui embaixo? E vamos refletir sobre nossa posição na fila do pão e somos meros espectadores, apenas interessados que andavam por perto ou verdadeiros discípulos de Jesus. Pronto. Então, quem somos nós na fila do pão? Mais um, né? Então, na próxima aula nós vamos estar trabalhando nessa questão. Oh, meu Porque Deus, não será que eu basta sou na fila do pão? Não basta dizer que eu sou igreja, né? Na verdade, nós temos que realmente ser igreja. Né? E juntos. Amém, gente? Então, glória a Deus. Vamos tirar uma foto? Tira foto, tira foto. É aquele. Não, aquele que falou que é você na fila do pão, a manteiga. Manteiga. Tem uns que é o fermento. É que a manteiga é lisa, né? É, manteiga é Você lisa. conhece as pessoas lisas? As pessoas são lisas. É a pessoal. manteiga. Então vamos lá. Eu tô tentando fazer o cartaz. Pronto? Coisa pra cá. Coisa pra cá, gente. Acende a luz aí. Ah, não. Não é aqui, ela Vai fala. lá, vai lá, rapidinho. Mas vou dar uma pregação. Quem é você na fila do pão? Horas você é o pão. Horas duro, outra hora fresco, outra hora murcho, Outra hora cascudo. outra hora cascudo, outra hora queimado, outra hora. Ah, não sei. E alguns ainda Sem gosto. Ó, igual minha mãe falava, por fora bela viola, por dentro pão boloré. Vamos, Lorento. Outra hora o cru. Outra hora mal assado, cru. Então é É, isso. que é nós no Na hora final. que você é o crente manteiga. Derrete, Pode trazer uma chora. mensagem. Ou escorregadinho. Ah lá, a Liliane vai pregar, viu? Não Amanhã. pode trazer uma mensagem. Você tem uma vontade de mandar pregação pros outros e nunca prega, né, bonito? Quinta-feira de tamanho? Beleza. Aí, ó. Não, gente, mas esse daqui, Amanhã. ele é liso. Amanhã no tamanho lá. É Eu não tô manteiga, lá. crente manteiga. É, vai Pode dar lá. manteiga. Mas eu tô orando pra Deus enviar um Vai senhor. dar uma Vamos lá. força pra eu. Gente, vamos, Porque ele tá muito vamos. acomodadinho na missão. Ai, ai. É muito importante e é importante que a gente tenha essa interação mesmo, que é para desenvolver o nosso entendimento. Amém? Imagina na hora da pregação, pastor. Para aqui. Quem é você, irmão, na fila do pão? Para aqui. Não, vamos deixar mais um pouquinho para dar a benção para
Amém? Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer mais esse momento especial no qual o Senhor nos concedeu. E pedindo ao Senhor Deus que o Senhor possa visitar cada vida, cada coração, teus servos, ó Pai. Aqueles que iniciaram este curso, para que eles possam, meu Pai, dar, Senhor, prosseguimento. Porque é importante, Senhor, que nós sejamos constantes em nossa vida. Que toda inconstância, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor seja colocado por terra. E teu nome seja glorificado. E pedimos ao teu Filho, ó Pai, que possa escrever, meu Pai, teu Espírito Santo, que possa escrever na tábua do nosso coração cada palavra dita aqui nessa noite, porque assim como foi declarado, é o que nos trará o entendimento, nos dará compreensão no momento oportuno. E tudo isso, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós te agradecemos. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a rica de Deus, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre nossas vidas hoje, juntos, felizes, nós vamos dizer. Amém. Graças a Deus. Agora sim. Então,